Então por exemplo, então é legal, né, essa questão do, não tem os 21 passos, os 15 passos, não sei o quê, porque às vezes você traz uma solução muito empacotada e às vezes o cliente olha e fala assim, putz, não é para mim, né? Ou não, é muito complexo, eu não vou fazer, enfim. Então eu acredito que é uma solução que qualquer empresa poderia usufruir disso, né? Ou não? Ou é mais direcionada para um tipo de empresa, um tamanho de empresa ou não? Acho que qualquer empresa pode usufruir, tá? Então, independente do tamanho. Até porque, assim, pode ter um escopo independente do tipo de pentest, vai dependendo do escopo. Claro que quanto maior o escopo, tem um valor financeiro maior, porque você tem mais horas, até a gente pode falar melhor, mais horas ali do pentest. Dos profissionais envolvidos lá para fazer exatamente. todo o levantamento. Mas qualquer empresa, tá? Tem, assim, na realidade, olhando até das atividades, né, de orçamentos e orçamentos também de pentester, vamos desde de investimentos pequenos até investimentos maiores, tá? Então a gente costuma falar muito assim, o cliente quando está fazendo um investimento de segurança, né, ele tem alguns desafios ali, né? Primeiro ele tem um recurso finito e ele precisa aplicar melhor esse recurso. Né? E aí onde é que eu vou aplicar melhor esse recurso? Né? Então assim, um pentest, às vezes ele é um investimento razoável, que pode ajudar o cliente depois a aplicar melhor esses recursos. Tá? Então seria uma primeira fase, digamos assim. Tá? E isso independente do tamanho do segmento, se é empresa pública, privada, independente do tamanho da empresa. Claro que se você fizer um pen tester, onde você tem diversas aplicações publicadas, que é testar todas aquelas ali em black box, ainda você quiser fazer um teste de rede dentro da empresa, você quiser fazer um ambiente de engenharia social para testar, o escopo é maior, tem mais profissionais envolvidos, tem mais horas, o investimento é um pouco maior. Mas ele acredito que se a gente colocar numa linha do tempo de investimento, seria ele é mais democrático, tem valores ali interessantes e que ajuda o cliente a ter um cenário para tomar algumas ações e fazer ajuda ele a gastar melhor o dinheiro dele em investir. relação na questão, nos quesitos de segurança, né? Então, sim, com certeza. Com certeza. E uma outra coisa que é importante também, às vezes no pentest a gente acaba descobrindo coisas que o cliente nem sabia que ele tinha. Então ajuda ele a gastar melhor que e a nem organizar. No médico, né? Você vai lá com a gripe e outra, né, Raíssa? Coisa que ele não tinha, mas que algumas ações que ele tem dentro de casa já podia solucionar o problema. Sim, exatamente. Sem precisar fazer um investimento. Então, às vezes, a coisa sai até mais barato do que ele imaginaria fazer, né? Em muitos casos, o resultado, o relatório de pentest, traz soluções que ele realmente pode fazer sem gastar, assim, sabe? Claro que, às vezes, se o cliente não tem um firewall legal, às vezes ele precisa investir melhor em algumas coisas, mas, assim, tem certas vulnerabilidades que a gente explora que a gente até dá a dica, olha, se tu mudar umas 2, 3 linhas ali no teu código, tu já vai resolver isso, entendeu? Questões profiláticas, né? Então tem coisas assim que são bem tranquilas de se resolver, só que o cliente às vezes não tem noção de que aquela vulnerabilidade existe, não tem noção do que ele precisa fazer, né? Então aí que o pentest, o relatório ali ajuda muito, né? Então, eu imagino que um teste de intrusão vai varrer tudo que o cliente deixar, a gente varrer dentro da infraestrutura dele e possivelmente vai achar muita coisa que nem ele imaginava ter, né? Que nem a gente às vezes vai para o médico achando que é uma gripe e fica lá internado, né? Descobre que tem sinusite, renite e todas as ites, né? Então eu imagino que a empresa também tem esse receio, né? Quando a gente vai falar de pentest, o cara fala, não, que você vai aqui, vai me deixar... Eu tô bem. Não, eu não quero ir para UTI, né? Ou seja, né, ele não quer descobrir que aquela dorzinha lá pode ser grave, né? Então fica postergando, né? Então, o que vocês acham? Eu acredito que muitos clientes vão querer, né? Mas assim, não necessariamente depois vão gostar muito do resultado que eles vão obter, né? E
mas tem que mostrar o resultado. Tem que ser preto no branco, tem que realmente mostrar todas os testes que foram feitos, as metodologias que foram utilizadas e o que se conseguiu fazer. Né? Então, assim, o cliente quando contrata, ele, né, a esperança dele é que esteja ok, que não tenha nada. Mas se descobrir, é melhor descobrir que tem alguma coisa, há tempo de fazer uma correção e mitigar, né? Porque segurança não tem bala de prata, né? Então, não tem jeito, tem que mostrar, por mais que o cliente não goste. Não goste. O remédio pode ser mais amargo do que... E pode ser, até porque, acho que até a Raíssa falou assim, tem coisas que o cliente acha que não estava mais publicado e tá lá, o servidor tá lá publicado e com vulnerabilidade, o pessoal esqueceu esse negócio. A gente cansa de ver versão anterior, versão antiga de site do cliente, por exemplo, sabe? Entendi. Que às vezes esqueceram publicado, abandonou, foram pro novo. A gente já pegou isso algumas vezes. E assim, ele gostando ou não, é uma coisa que ele precisa saber para poder consertar. Tomar ciência, então, né? ele precisa estar ciente disso. E esse aqui, Raíssa, por exemplo, sites, versões de site. Eu entendo que é o que você comentou anteriormente, falando assim, ó, são ações profiláticas, né? Às vezes que se resolve num clique, né? Sim. Então, eu acredito que versão de site, por exemplo, então assim, né, é uma forma de a gente até contornar a situação, né? O cara chega lá, toma aquele susto, desmaia, depois que ele acorda, você bota ele sentadinho ali, não, calma. Vamos aqui que é assim, ó, sei lá, 80% do teu problema a gente consegue resolver com água e sabão, né? Sim. Ou seja, né, então, calma, né, não tem todo esse medo. E aí, até pegando o gancho, a a questão depois é não só mostrar aonde, através das metodologias utilizadas, enfim, as ferramentas, aonde se conseguiu chegar, mas também aí nessa entrega depois, né, para mostrar exatamente o que tem ali, as recomendações, com base no que ele poderia fazer. Pode ser que naquelas recomendações tenha algumas ações que ele já consiga fazer com que ele tenha dentro de casa, né, e outras recomendações às vezes não tem, ele precisa de um certo investimento para tomar uma ação, né? Tá? Então, realmente a questão das recomendações é uma parte importante de quem faz uma entrega de um pentest. Sim, uma grande parte, na verdade, ele já consegue resolver com o que tem dentro de casa, assim, né? O nosso relatório, assim, de pentest, geralmente ele contém qual a vulnerabilidade, como ela foi explorada, qual é o impacto e como que é a remediação, né? Então, essa remediação geralmente acaba sendo, assim, alguma mudança de código, alguma configuração que se pode modificar que já resolve, entendeu? Então, boa parte acaba sendo dessa forma, né? Acaba sendo pequenas coisas que ele já pode fazer para resolver. Só em alguns casos mesmo, mais específicos, que daí pode ser que ele precisa, enfim, adquirir alguma solução que ele não tenha, ou que a solução, por exemplo, que o cara tem, ou sei lá, de Fire ou de WAF não pegou o ataque por alguma razão, entendeu?